Olá a todos, eu sou a Ana dos Sonhos de uma Leitora e hoje é dia de lista aqui no canal e hoje vamos ter uma lista especial dedicada ao Dia dos Namorados que aí vem, de histórias de amor proibido. O ano passado eu fiz uma lista de livros perfeitos para ler nesta altura do Dia dos Namorados e tem histórias de amor de vários géneros diferentes. E este ano eu queria fazer algo diferente, algo mais específico. Eu dei um bocadinho às voltas e podia pegar em tantos tópicos, há tantas histórias de amor com características distintas, desde amigos que se apaixonam, inimigos que se apaixonam, de amor à primeira vista, mas a verdade é que eu gosto sempre de um bom amor proibido, assim, aquele drama, aquele romance. Portanto, achei que este ano seria engraçado trazer-vos aqui uma lista de histórias com amor proibido. Temos histórias de todos os géneros, histórias para adultos e histórias de jovens adultas, e temos histórias em que o amor proibido é o foco principal da narrativa e outras histórias em que o amor proibido é um elemento que ali está por trás, um aspecto secundário ou um elemento que complementa a história de alguma forma. Temos sim aqueles amores proibidos de eu quero casar contigo e viver contigo para sempre, e temos aquele amor mais inocente também, ou até um amor mais juvenil. Então, se vocês gostam deste tipo de listas, não se esqueçam de deixar já o vosso gosto para eu saber que gostam deste tipo de listas, deste tipo de vídeos, para vos trazer mais vídeos iguais a estes. E se acabaram de chegar aqui ao canal, sejam todos muito bem-vindos e não se esqueçam de subscrever e de acionar o sininho para receberem notificações quando eu publicar um novo vídeo. Eu tenho vídeos novos todas as semanas aqui no canal, sempre com listas, recomendações, opiniões literárias, portanto estejam sempre muito atentos e partilhem já este vídeo com todos os vossos amigos que estão a precisar de uma boa leitura romântica, dramática, agora para o vosso Dia dos Namorados. Não se esqueçam também que se quiserem comprar algum dos livrinhos de que eu vou falar, que eu tenho links de afiliados na descrição do vídeo, para vocês não têm qualquer custo utilizá-los, mas estão a ajudar aqui o projeto a crescer e eu agradeço-vos muito mais uma vez. Então, vamos começar pela lista e eu organizei aqui a lista mais ou menos por género literário. E vou começar pelos clássicos e, claro, não podemos falar de histórias de amor proibido sem falarmos do clássico dos clássicos, que é o Romeu e Julieta. Haverá história de mais amor proibido, menos mais conhecida do que esta? Eu duvido. Então, Romeu e Julieta de William Shakespeare, uma peça de teatro conhecida pela maioria, quanto mais não seja, pelas adaptações de cinema, pela questão cultural, já que eu sinto que é um livro que falar em Romeu e Julieta já é cultural. Então, como todos sabem, é a história proibida de amor. Temos duas famílias inimigas em que os filhos se apaixonam, o Romeu e a Julieta, e temos aqui todos os dramas, todas as dificuldades deles a quererem fazer de tudo para estarem juntos. Como a maior parte já sabe, esta é uma história bastante triste e bastante trágica, mas eu acho que não pode haver melhor começo para esta lista de amor proibido do que clássico dos clássicos de Romeu e Julieta. O segundo livro que eu vos vou recomendar é o Romeu e Julieta português. Estou a falar de Amor de Perdição, de Camilo Castelo Branco. Este livro é tal e qual a Romeu e Julieta português. Também é inspirado numa história verídica, tal como Romeu e Julieta. E temos aqui uma história de amor proibido daquelas de nos apertar o coração, de nós torcermos pelos protagonistas, de queremos o melhor para eles e vermos tudo mal ali a acontecer. É uma história lindíssima que, se nunca leram, eu recomendo imenso. Eu até diria que para nós portugueses ler Amor de Perdição ainda é mais importante do que ler Romeu e Julieta, ainda é mais importante porque é o Romeu e Julieta português. Leiam. Camilo é incrível na escrita e é uma história de amor lindíssima. Ainda nos clássicos, eu vou-vos falar da Ana Karenina de Leo Tolstói. Este livro é um verdadeiro calhamaço, é um livro enorme, mas que eu adorei a leitura. E conta a história de Ana Karenina, que é casada e acaba por se apaixonar por outra personagem durante o livro. Eu não vos vou dizer demasiado, aliás, se já perceberam que eu não vos vou dizer demasiado sobre nenhuma das histórias para não vos estragar a história, porque muitas vezes o amor proibido é uma surpresa aqui no meio e outras vezes nem por isso. Mas a Ana Karenina é daqueles livros que também é um clássico da literatura, também é um livro super conhecido, tem montes de adaptações de filmes e séries e é uma história lindíssima sobre a relação humana, entre outras coisas, e tem este aspecto de amor proibido que explora muito uma altura em que as mulheres também não podiam escolher com quem é que casavam, não é? E então explora muito todas essas questões. Mas se vocês gostam mesmo de clássicos, estão a procurar assim de uma história mesmo para vos arrebatar, por que não pegarem neste? Posso-vos garantir que não se vão arrepender porque é uma leitura incrível.
Ainda em clássicos, eu vou-vos recomendar O Monte dos Vendavais, de Emily Brontë, mais uma história de amor proibido. Nós aqui temos a história também muito conhecida de Heathcliff e de Catherine, e é uma história de amor proibido logo desde a infância. Nós aqui temos o Senhor dos Montes dos Vendavais, que adota uma criança que trouxe-a para o seu seio familiar, e a criança cresce juntamente com os filhos e apaixona-se perdidamente pela Catherine, mas é um amor que é proibido não só pela questão de classes, mas também por certas inimizades que para ali existem. Mais uma vez, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas é uma história também bastante dramática, uma história daquelas também de nos arrebatar, e está escrita de uma forma muito interessante, porque é escrita e contada por personagens que não fazem parte da história, o que é sempre algo muito diferente e cativante. Nesta nota, falando das irmãs Brontë, também posso referir o Jane Eyre, que é da irmã da Charlotte Brontë. Também é uma história de amor proibido, e eu não vos posso dizer sobre porque é que é proibido. Posso-vos dizer que há aqui uma questão de classes à partida, mas é proibido por bem mais que isso, mas eu não vos vou contar para não vos estragar a história. Mas esta é uma história sobre a Jane Eyre e a sua jornada de vida, e é uma história maravilhosa, um clássico maravilhoso e que também recomendo imenso. Para terminar os clássicos, e eu podia estar aqui e continuar, porque há imensos clássicos que pegam neste tema, mas eu vou só referir mais um, que é A Letra Encarnada, ou A Letra Escarlate, de Nathaniel Hawthorne. Eu juro, eu engasgo-me sempre a dizer o nome deste senhor, é incrível. Digam-me se alguém é como eu, mas eu engasgo-me sempre. Então, Nathaniel. Eu consigo. Então, para quem não conhece esta história, nós começamos a história com uma senhora que tem que usar uma letra escarlate, com um A. Portanto, estamos a falar de uma época em que as mulheres adúlteras eram marcadas com um A de ferro na pele, mas neste caso nós temos uma mulher que deu à luz um filho, uma filha, e o marido dela desapareceu há muitos anos. Então, eles não sabem se o marido está vivo ou morto, porque se ele estiver morto, não foi adultério, se ele estiver vivo, é adultério. Então mandam-na vestir e tem que bordar na roupa um A de adúltera. E esta é a história desta mulher e este mistério de quem foi o homem, quem é o pai da criança, como se costuma dizer, e ao mesmo tempo esta questão da marca, da letra que a marca, que ela tem que usar todos os dias da vida, e mesmo sabendo que pode não ter cometido nada de errado, já que o marido pode estar morto. Tem aqui muitas questões. Foi uma leitura que eu adorei, e também tem esta questão de amor proibido, porque ela supostamente não podia ter mais nenhum homem sem saber se o marido estava morto. Agora, chega de clássicos, vou-vos passar para ficção histórica. E o primeiro livro que eu vos vou recomendar, que foi o primeiro que me veio à cabeça quando eu pensei em histórias de amor proibido em ficção histórica, foi A Jogadora de Go, da Shan Sa. Isto é uma autora chinesa, e este livro, delícia. É um livro bastante curto, com capítulos de 2-3 páginas, com letra grandinha. É uma narrativa lindíssima e passa-se durante a invasão do Japão à China. E nós temos capítulos com perspectivas alternadas entre os nossos dois protagonistas, uma rapariga chinesa e um soldado japonês. E eles encontram-se sempre num parque onde se joga Go. Portanto, que é aquele xadrez chinês com aquelas pedrinhas pretas e brancas, para quem não sabe do que é que eu estou a falar. Go é um jogo um bocadinho como o xadrez, é uma metáfora para a guerra, é um jogo de estratégia. E toda esta história decorre ou é jogada como um jogo de Go. É uma história descrita em que cada capítulo nós percebemos que é quase como se alguém pusesse uma pedrinha para a frente. É uma história lindíssima, e temos aqui estas duas personagens que não se conhecem, que nem sequer falam um com o outro, simplesmente jogam. Não falam mesmo, e temos aquela relação ali a surgir e depois uma atração, e sabemos que é em tudo impossível. O Japão era inimigo da China, que está a subjugar a China, a invadi-la, e ela, uma rapariga chinesa. É uma história, não é nada lamechas, não é nada daquelas histórias de amor, de nos deixar aí a sonhar imenso, mas é uma história muito real, muito empática, e foi uma leitura que eu adorei e que recomendo imenso se conseguirem comprar este livro, porque ele anda esgotado. Ainda em ficção histórica, vou-vos recomendar uma duologia que é A Imperatriz da Lua Brilhante, da Eowena Dyer Randall. Mais uma vez passada na China,
E esta é a história verídica da Imperatriz Wu, portanto, é uma ficção histórica sobre uma imperatriz que existiu mesmo, é o que eu quero dizer. Só este livro é que existe em português, a continuação nunca foi publicada, pelo menos até hoje, mas pode ser que um dia a presença se lembre de publicar o resto, porque é uma trilogia incrível. E a história de amor desta imperatriz, que foi uma das imperatrizes que terá casado por amor, é incrível porque ela foi selecionada para ser concubina, portanto servir o imperador, e apaixonou-se pelo filho dele. Portanto, é uma história mesmo de amor proibido, um amor que nunca poderia acontecer, mas que nós vemos aqui a decorrer todos os obstáculos e sabemos que ela chega à imperatriz, portanto, tudo muda. E é daquelas histórias em que nós pensamos, ok, é impossível, não há mesmo volta a dar, e que vemos as coisas a mudarem. E se gostam desse tipo de história de amor proibido, um amor que é paciente e que vai e que ultrapassa os obstáculos, esta pode ser uma boa trilogia a pegarem. Mais uma ficção histórica e também sobre a China e o Japão, eu só agora é que reparei, mas vocês já sabem que aqui no canal eu adoro literatura asiática, portanto não faltam referências à China e ao Japão, e este é O Gosto Proibido do Gengibre, de Jamie Ford. Este livro tem uma história de amor proibido, mas é um amor infantil, um amor muito inocente. Estamos a falar aqui de duas crianças que se tornam melhores amigas com 11, 12 anos e que mais tarde vão crescendo e continuam com aquela sensação de ser mais do que amor, mais que amizade, melhor dizendo. Portanto, estamos a falar de uma altura em que também que se casavam já muito, muito jovens, e eles veem-se mesmo como já, no princípio, se calhar não é namoro o termo certo, mas sim, vamos pôr em termos comuns do século XXI, de começar um namoro com uma promessa de algo mais. Este livro é passado em dois tempos, e um dos tempos é durante a Segunda Guerra Mundial, quando os japoneses são perseguidos e atacados na América por causa do ataque de Pearl Harbor, e o nosso protagonista tem ascendência chinesa e a nossa protagonista tem ascendência japonesa, e é levada para uns campos longe dali, são aprisionados, ela e a família, juntamente com todos os da ascendência japonesa, mesmo que eram americanos e que tinham nascido na América, por causa dessas suspeitas. E aqui o Henry tem o pai que não suporta os japoneses são inimigos porque invadiram a China, precisamente, e ele tem este amor pela Keiko e ela por ele, e é uma história lindíssima. E se gostam de uma história que tenha só assim um toquezinho, esta é uma excelente leitura a pegar. Agora, se vocês preferem ver este Amor Proibido em ambiente jovem adulto, eu vou-vos recomendar um livro que eu li muito recentemente, que foi o Tokyo Ever After, da Emiko Jin. Este livro saiu ano passado e é uma história de uma rapariga americana que um dia descobre que o pai é o príncipe herdeiro da coroa no Japão. E ela parte para o Japão à descoberta para querer conhecer o pai, querer conhecer as raízes. E logo, quando ela parte de avião, há ali logo um rapaz que a chama a atenção e que ela depois descobre que é o rapaz que foi escolhido para ser o guarda pessoal dela, portanto, o bodyguard, digamos. E há ali logo uma atração à partida, nós começamos a ver logo que aquilo vai dar coisa, e obviamente é um amor proibido porque ele é um guarda, é de uma família que sempre serviu a coroa, e ela é uma princesa, filha do príncipe herdeiro, então há aqui esta questão de classes, ela nunca se poderia relacionar com ele, e ao mesmo tempo temos a questão de porque é que o pai nunca ficou com a mãe dela, que também foi uma questão de classes. Então há aqui muito a questão do amor proibido e o que é que deve ser mais valorizado, manter os padrões e a coroa ou um verdadeiro amor. Então é assim uma história com um amor bem clichê, proibido, assim mesmo uma questão de classes, mas já no século XXI, que se for algo que vocês gostam, é sem dúvida um livro que devem pegar. Um outro livro jovem adulto que tem um amor proibido, mas que faz parte da história, não é o papel principal da história, é O Ódio que Semeias, de Angie Thomas. Este livro é um livro relacionado com o Black Lives Matter, é um livro sobre as diferenças raciais e conta a história de Star. E Star, no início desta história, vê um amigo de infância a ser morto a tiro por um polícia branco. Então temos aqui toda uma história sobre a crueldade, sobre a justiça, sobre o medo, sobre se deve denunciar ou não. E ao mesmo tempo a Star tem um namorado branco. E nós vemos aqui a Star não ser capaz de dizer ao pai que tem um namorado, não ser capaz de o apresentar
com medo por o namorado ser branco e ter medo da reação do pai, e ao mesmo tempo tem coisas que ela com os amigos e com o namorado branco que também não faz. Então temos os dois lados do racismo, os dois lados do preconceito, os dois lados do medo. Temos a perspectiva dos brancos contra os negros e os negros contra os brancos, e é um livro que aborda muito essas diferenças de uma forma muito simples. Este é um livro para adolescentes e está muito bem escrito e muito bem conseguido, e tem de facto esta questão aqui por trás de um amor que, se calhar proibido é uma palavra demasiado forte neste livro, mas que é sem dúvida um amor que a protagonista faz por esconder com medo. Quando eu me pus a fazer esta lista, eu pensei imediatamente neste livro e pensei, será que eu vou incluir, será que não devo incluir? Mas eu acho que devo incluir de qualquer das formas, que é O Crepúsculo, da Stephenie Meyer. Esta é uma saga que também marcou aí uma geração, especialmente porque foi um dos primeiros livros jovem adultos a terem muito sucesso, numa altura em que, pelo menos cá em Portugal, era infantil, juvenil, adulto. E faltava muita coisa aqui no meio. E houve uma geração de adolescentes e de jovens adultos que começaram a ler esta saga e que se envolveram e que voltaram a recuperar o gosto pela leitura para encontrarem algo que era ali meio termo. Para quem por acaso não conhece esta história, a história de Bella que se apaixona por um rapaz, que é o Edward, para depois descobrir que ele é um vampiro. Portanto, esta é uma fantasia paranormal. Todos os livros desta autora são baseados em clássicos, não sei se sabiam, mas este é baseado em Orgulho e Preconceito, o segundo é baseado em Romeu e Julieta, que também consta desta lista, não é? História do Amor Proibido. O terceiro é baseado no Monte dos Vendavais, que também consta desta lista. E o quarto, eu penso que é Sonho de uma Noite de Verão, de Shakespeare. Penso que é assim. Portanto, todos eles são inspirados em clássicos e todos eles são leituras super rápidas, fluídas, são leituras jovem adulto, são previsíveis, têm aquele drama de ser um amor proibido, de ser aquele amor proibido que é um amor para a vida toda, mas que é proibido porque ela é uma humana e ele é um vampiro e que nunca pode ser. Se for algo que vos agrade, se nunca leram, se têm aquele medo por causa de tantas más críticas, há que ver que foi um livro que marcou de facto uma geração. Há imensa gente que adorou o livro, que hoje em dia lê, se calhar não gosta tanto, hoje em dia continuam a adorar. É um livro como os outros, só que teve um impacto tão grande por ser uma novidade naquele âmbito que muitas vezes as pessoas olham só para as críticas negativas, mas é um livro que não vou dizer que a escrita é do outro mundo, não vou dizer que é uma história da minha vida, porque não é, mas é um livro para quando estarem numa coisa descontrair, assim, uma coisa mesmo romântica a todos os níveis. É excelente leitura a pegar. Outra trilogia que eu vos vou recomendar, e esta é uma distopia, é Os Jogos da Fome. Os Jogos da Fome é uma distopia, portanto, e a nossa protagonista é escolhida para ir para o Jogo da Fome, que é um jogo que todos os anos existe, são escolhidos pessoas de várias zonas, vários distritos de trabalho, e vão sempre casais, portanto um rapaz e uma rapariga, e o rapaz com quem ela vai, ela nem sequer só conhece de vista, não tem nenhum relacionamento com ele, mas quando estão a preparar para os jogos é que ela percebe que ele está apaixonado por ela. Portanto, nós aqui temos uma história de amor proibida à partida porque nestes jogos só há um sobrevivente. E o facto dele estar apaixonado por ela é uma história de amor proibido, porque ela vai ter que morrer ou ele vai ter que morrer se o outro for para sobreviver. Esta é das minhas trilogias preferidas de distopia, se não a preferida. Eu adoro esta história e tem, de facto, este fator aqui por trás do amor proibido, que depois é muito explorado ao longo da saga como fator emblemático e caracterizador, apesar de não ser o ponto principal e aquilo que leva a história a arrancar. É um ponto que vai influenciar muito a forma como a história se desenrola. A seguir, vamos para fantasia. Fantasia. Eu tenho aqui a Quimera de Praga. Ai, isto é pesado. A Quimera de Praga, depois Dias de Sangue e Glória e Sonhos de Deus e Monstros. Esta é uma fantasia jovem adulto e conta a história de Carol, e ela vive em Praga e foi criada por monstros. Portanto, ela sabe que existem monstros e um universo paralelo, mas há ali muitos mistérios por trás, que são desvendados no primeiro livro, e nós depois percebemos que toda esta história se baseava numa história de amor proibido. E tudo aconteceu, tudo o que está a acontecer é por uma história de amor proibido. Aliás, eu vou-vos ler a primeira frase que está aqui, na primeira página do primeiro livro, que é a seguinte: era uma vez um anjo e um demónio que se apaixonaram. A história não acabou bem. E mais não digo, mais amor proibido que isto, não há. Ainda em fantasia e também jovem adulto, temos a saga da Alera.
Esta saga também tem opinião aqui no canal, se vocês quiserem saber um bocadinho mais. E é uma saga bem mais jovem. A autora tinha 14 anos quando começou a escrever o primeiro, penso eu, e 16 quando escreveu o último, portanto. Uma saga bastante curtinha, que é composta por Alera, Sacrifício e Tempos de Vingança. Esta é uma saga passada em reinos fictícios, com magia e tudo mais, embora não seja o foco da história. E a Alera é uma princesa, é a princesa mais velha do reino, e vive num reino onde as princesas não governam, não podem mandar. Portanto, ela está a chegar à adolescência e o pai quer casá-la porque precisa de um rei para o suceder a ele um dia, já que ela não pode reinar por ser mulher. E é nessa altura que ela conhece um espião do reino vizinho, o reino inimigo, e eles acabam por se apaixonar. Portanto, temos aqui mesmo uma história de amor 100% proibida, não só por serem de reinos inimigos, mas por ela ser uma rapariga, futura rainha, que não pode decidir com quem é que vai casar, não tem esse direito, e o rapaz, ainda por cima, não é nobre. Tudo é amor proibido aqui. É uma história extremamente romântica, é uma história bastante simples, bastante descomplicada, volto a dizer, a autora era bastante jovem quando a escreveu, portanto é uma saga que dá perfeitamente para maiores de 14, mais de 13, não tem assim nada de especial e é uma leitura muito fácil e muito fluida e mesmo 100% amor proibido. E é isso, pessoal, esta foi a minha listinha, que acabou por se tornar um bocadinho listona, de livros com histórias de amor proibido. Digam-me em baixo se já leram algum destes, se ficaram curiosos, e que livro de amor proibido é que vocês adoram e que me recomendariam, que livro é que eu devia ter posto nesta lista. Eu garanto-vos, eu tinha muito mais, eu pesquisei, andei a ver, havia muitos mais livros que eu podia ter incluído aqui, mas depois ia ficar uma lista gigante e eu achei por bem recomendar também os que eu li, que gostei mais, para ser de facto uma boa recomendação, se não ia estar a recomendar livros que não conheço tão bem, mas digam-me em baixo que livros é que vocês adoram, que são de amor proibido, que livros é que acham que eu deveria ler dentro desse género e que livros destes é que já leram, se gostaram, se não gostaram. Deixem-me tudo aí na caixa de comentários, já sabem que eu adoro ver os vossos comentários. Não se esqueçam de deixarem um gosto neste vídeo, de partilharem com todos os vossos amigos que estão à procura de uma boa história de amor proibido e não se esqueçam de subscrever o canal se ainda não o fizeram e ativar o sininho para receberem notificações quando eu publicar um novo vídeo. Eu vejo-vos a todos no próximo vídeo. Até lá, fiquem bem e boas leituras!